Olá, vamos falar hoje sobre uma das articulações mais importantes do nosso corpo, a articulação do quadril. A gente sabe que ela tem influência direta na nossa postura, na nossa biomecânica, na nossa marcha. Então, como também, se ela sofrer algum problema, alguma disfunção, isso também vai ter repercussão direta, tá? Então a gente vai entender hoje um pouco mais da anatomia desses ossos, a gente vai entender um pouco mais das repercussões que essas disfunções trazem para o nosso corpo, como para a postura, como para a biomecânica, como para as articulações inferiores, superiores. E aí a gente vai entender um pouco mais de duas lesões principais, as lesões anteriores e posteriores, ok? Vamos começar falando da anatomia. A gente sabe que nós temos dois ossos ilíacos, tá? Onde eles são formados de 3 partes ósseas e 2 articulares. Essas 3 partes ósseas são quais? O ilho, o isquio e o pubis, tá? E as partes articulares são a articulação sacroiliaca e a articulação da sínfise púbica. A articulação sacroiliaca é o osso do ilíaco com o sacro, ok? E a sínfise púbica é o encontro dos dois ossos do pubis, do lado direito e do lado esquerdo, tá bom? Como também existem algumas referências ósseas que são importantes para a gente saber onde elas estão, saber como palpar, onde palpar, porque elas servem principalmente para duas coisas. Primeiro, um guia no diagnóstico. Quando o paciente chega no seu consultório, você realiza seus testes, seja o TFP, o de Gillet, o de Darwin, você precisa palpar essas estruturas para saber como elas se comportam, como também na evolução do seu tratamento. Então você vai realizando suas técnicas, suas manipulações, mobilizações, e aí você precisa saber como ela está evoluindo, como essa lesão está sendo tratada. E aí você também precisa ir comparando essas estruturas, tá bom? Então elas servem basicamente para isso. Como eu falei, a gente vai falar de duas lesões. Uma lesão em anterior, ou seja, em anterioridade, em antiversão, e uma lesão posterior, uma lesão em retroversão. Certo? E aí a gente vai ver as características principais dessas duas lesões. Vamos começar falando da lesão anterior. O que a lesão anterior é? A lesão anterior é o osso do ilíaco, o quadril ele está dessa forma, tá? Aumentando a lordose lombar, certo? É uma das características dessa lesão. E aí o que acontece? A gente vai ver como essas estruturas, essas referências ósseas que eu falei para vocês, elas se comportam. No caso de uma lesão anterior, a EIAS, que é a espinha ilíaca anterosuperior, que ela está aqui na frente, o que acontece? Nessa lesão anterior, ela vai estar mais inferiorizada, certo? Ela vai estar mais para baixo. Então a gente vai colocar aqui uma setinha para baixo. No caso da EIPS, que é a espinha ilíaca posterosuperior, ou seja, ela está na região superior, mais atrás, mais posterior, o que acontece? Numa lesão em anterioridade, ela vai para cima, ó, certo? Ela faz isso, certo? Ela levanta, ela superioriza. E aí a gente coloca agora uma setinha para cima. No caso do pubis, que é uma região que também está na parte anterior, o que acontece? Ele vai para baixo, ele acompanha a EIAS, então ele inferioriza. Muito bem, show de bola. A espinha ilíaca, aliás, a espinha isquiática, tá? Esse aí é a espinha isquiática, que ela está aqui atrás. Ela superioriza, ela acompanha a IPS, tá? Ela vai para cima, certo? Agora vamos dizer que dessa lesão a gente está falando do lado direito, tá? Eu tenho uma lesão anterior, então a minha EIAS vai para baixo, meu pubis vai para baixo, minha EIPS para cima e minha espinha isquiática para cima. O que acontece com o meu membro, minha perna? Ela vai estar mais curta ou mais longa? Isso mesmo, ela vai estar mais longa, certo? Se eu faço isso, ó, minha perna ela alonga. Então a gente vai ter o membro inferior direito mais longo, certo? Isso é uma lesão postural. Muitas vezes a gente vai, na nossa avaliação, a gente compara os membros para ver se tem um maior do que o outro e a gente sempre encontra, pelo menos eu na grande maioria das vezes encontro um membro maior do que o outro. Mas muitas vezes é por uma lesão postural, uma disfunção do quadril que está levando uma perna maior do que a outra. Então, por exemplo, a repercussão que essa lesão anterior pode trazer para a gente. Entenda que o quadril ele está para frente. Esse músculo do quadríceps ele vai estar mais tensionado
ou mais alongado? Aliás, ele vai estar mais encurtado ou mais alongado? Mais encurtado. E os isquios mais tensionados. Isso pode gerar uma maior probabilidade de ruptura, de contratura, de estiramento, tá? A tensão nos isquios tibiais, no glúteo máximo. Por exemplo, a gente sabe que o bíceps femoral ele se insere na cabeça da fíbula. Se essa musculatura está super estirada, super tensionada, a gente vai ter uma força puxando essa cabeça da fíbula para cima. Então isso pode gerar uma dor posterolateral do seu joelho. Tá bom? Então isso é uma das repercussões que essa lesão anterior pode trazer no seu paciente. Você ficar ligado nisso aí. Já falando da lesão posterior, é o contrário. Então, a lesão anterior é dessa forma, a posterior é dessa, certo? Já existe uma retificação da lombar, já a curva, a lordose, ela já se desfaz na lesão posterior. Vamos ver como é que ficam as referências ósseas. Lembra da IAS? Essa região anterior, agora ela está para cima, ela está superior, ok? Então vamos colocar aqui uma setinha para cima. A EIPS, que antes ela estava superior, agora ela está para baixo, mais inferior, tá? O pubis, que acompanha a EIAS, ele vai estar mais para cima, ó, tá? Ele vai estar mais superior, certo? A espinha isquiática, que acompanha a EIPS no movimento, ele vai estar mais inferior, isso mesmo, certo? E o membro inferior? A gente está falando de uma lesão direita. Na lesão anterior, ele vai estar mais longo. Na lesão posterior, o que acontece? Mais curto, porque o quadril ele roda para trás e ele deixa a minha perna mais curta. Então, o meu membro inferior direito, ele vai estar mais curto. Ok? E aí, qual repercussão isso pode trazer? Qual repercussão a lesão posterior pode trazer? Por exemplo, na lesão posterior, o meu quadríceps ele vai estar mais estirado, mais tensionado. Isso já pode gerar uma lesão femoropatelar, né? Uma dor femoropatelar no joelho do nosso paciente. Outra coisa, se ele está para trás, o músculo sartório, o grácil, eles também estão tensionados. E aí já pode gerar uma dor na pata de ganso, né? Já pode gerar uma tendinite, por exemplo. Então, essas características dessas lesões que eu estou falando para vocês são dicas importantes para quando o paciente já chegar no seu consultório relatando esse tipo de dor, você não ir direto na dor, né? Por exemplo, se eu tenho uma dor no joelho, muitas vezes o problema pode ser no quadril, tá certo? E aí assim sucessivamente. Então, dentro da osteopatia, a gente não vê um ponto só, a gente vê o corpo como um todo. Então, sempre busquem analisar as articulações, sempre busquem ver como é que está a biomecânica da coisa. E aí, dessa forma, vocês vão conseguir analisar isso aqui direitinho. Espero que vocês tenham entendido e eu aguardo vocês nos próximos vídeos.